Esse é o IadaCast, o podcast onde a gente discute assuntos relacionados à educação e tecnologia. Aqui você pode ouvir diversas estratégias que a IADA utiliza para levar uma educação transformadora e que faz sentido para os alunos desse mundo tecnológico. A IADA é uma escola de programação e robótica para crianças e é focada em STEAM Education. Se você não sabe ainda o que é STEAM Education, é uma abordagem onde a gente une tecnologia, ciências, artes, engenharia e matemática. Falei tudo fora de ordem, mas o importante é você ter ciência do que são. E a gente junta tudo isso com um ponto de acesso, apenas com um ponto de acesso para desenvolver projetos desafiadores com seus alunos. Seja muito bem-vindo a este podcast. Eu sou o Jerônimo e eu tô com uma galera aqui hoje. A gente vai conversar sobre como é a vida de um professor da IADA. E não sou eu o melhor para apresentá-los, né? Vamos lá, turma. Oi, eu sou o Márcio, eu sou professor da IADA desde 2016. E tô muito feliz de estar aqui hoje. Oi, meu nome é Anderson, sou professor da IADA de Barra Bonita desde 2017. Eu sou a Laís, sou professora da IADA de Barra Bonita desde 2016. Eu sou a Natália, eu sou professora da IADA em Araraquara desde o ano passado. Eu sou o Pedro, eu tô na IADA desde 2014, 15, não sei, desde o começo. Desde o começo. Eu sou professor há uns anos aí. Eu sou o Guilherme, tô na IADA também desde o começo, desde 2014, 15. Sou professor também, ajudo aí nas aulas há um ano também. Sou o João, sou da IADA, tô na IADA desde julho de 2019. Oi galera, aqui é o Elvinho. Igual o cantor. O Elvis igual o cantor. Tô na IADA desde 2016, eu acho, 2017. Sou professor também. Oi, eu sou Simone, tô começando na IADA agora. Meu nome é Fernanda, tô junto com esses que estão começando agora. Eu sou a Tamínia, tô na IADA desde 2017. E eu sou a Aninha, eu entrei na IADA em agosto, mais ou menos, de 2018. Mas comecei a dar aula mesmo começo desse ano, fevereiro, março desse ano. Como vocês puderam perceber, é uma turma aqui, é uma galera mesmo. E todos eles são professores de tecnologia. E eu já vou abrir com uma pergunta aqui provocadora mesmo, que é por quê? Por que vocês decidiram ser professores de tecnologia? Qual foi a motivação, assim? De onde surgiu essa ideia? Cair de paraquedas? Ou o que aconteceu para vocês acabarem? Não, vou ser professor de tecnologia. Ensinar programação, robótica, essas coisas todas para crianças. Bom, eu fiz faculdade na área de análise e desenvolvimento de sistemas e na faculdade eu fiz um projeto que meio que foi imposto a mim de dar aula. Meio que foi imposto. Sabe quando aquele professor que dá nota baseado no quanto ele gosta de você chega e fala: você não quer fazer um projeto e você tá precisando de nota? Então, foi meio que isso. Aí eu fiz o projeto da aula de programação criativa para crianças da Rede Municipal de Araraquara e eu gostei. Eu peguei bastante gosto por dar aula e aí eu juntei minha formação que é tecnologia com dar aula e útil ao agradável. No meu caso, foi cair meio que de paraquedas, né? Conheci a Laís por indicação de um amigo e aí comecei, já conhecia um pouco, mas bem pouco, e aí fui aprendendo e tô aprendendo até agora. Eu já dava aula de ciências e achava aquele método tradicional muito chato, então mesmo quando eu dava aula de ciências eu sempre gostava de usar o laboratório e fazer experiências, fazer coisas diferentes que chamassem mais a atenção do aluno e não ficasse só no método tradicional. E aí, quando eu conheci a IADA numa carona, eu gostei muito da metodologia, porque eu já tinha essa ideia de fazer alguma coisa diferente, mudar e fazer algo que fosse mais efetivo na parte do conhecimento. Já gostava bastante dessa parte de tecnologia, mas não trabalhava com ela. E aí eu acabei conhecendo a IADA, gostando, assistindo algumas aulas, e aí eu acabei começando as minhas aulas também e vi que era muito interessante e os alunos gostavam muito mais do que uma aula comum, tradicional. Bom, pra mim caiu totalmente de paraquedas, porque não tem muito a ver com a minha área de formação, mas eu soube da vaga através do Elvis e aí eu nem sabia o que era IADA, nem sabia STEAM, nada. E aos poucos eu fui conhecendo e fui gostando bastante. E aí eu já entrei participando da primeira formação e logo já comecei saindo dando aula, assim, assisti algumas aulas do Elvis, depois comecei dando aula e nunca imaginei dando aula para criança, mas o método que a IADA utiliza é, assim, muito legal. A gente vai ensinando e ao mesmo tempo aprendendo e vai se envolvendo e para mim foi muito bom, assim, uma experiência bem legal. Como eu disse, tô começando agora na IADA e é uma satisfação porque compartilhar conhecimentos, isso é essencial na vida, compartilhar. Então, a gente vive num mundo moderno. Esse mundo moderno é globalizado e em volta disso, a tecnologia vem avançando cada vez mais no mundo. Os 3 primeiros astronautas completaram 50 anos agora. Isso foi um marco para
para o mundo moderno, né? O homem na lua. Então, pra gente que trabalha com tecnologia e aprendizagem, a IADA faz esse diferencial na vida do aluno, do professor. Então, é um prazer tá começando. Bom, eu sempre gostei de tecnologia, né? Fiz técnico em informática há muito tempo atrás. Sou da área de exatos, então sempre gostei desse negócio e sempre gostei de lidar com crianças. Aí, quando eu conheci a IADA, falei, nossa, que diferente, né? Vamos ver isso daí. E aí, comecei dando aula, falei com o Jerônimo na época, falei pra ele me dar um emprego. Aí, a gente testou algumas aulas, deu certo, foi muito legal. E eu vi que é uma área que tá crescendo hoje e o ensino tem que se desenvolver junto com a tecnologia, né? Porque as crianças de hoje são muito rápidas, então é hiper importante a gente evoluir no ensino junto com elas. Bom, a minha formação foi em licenciatura em física e eu dei aula em vários cenários diferentes para público-alvo diferente, assim. Só que eu não gostava tanto também de dar aula do modelo mais tradicional. E durante a graduação, assim, eu tive um contato muito breve com os kits da Lego, assim, só para conhecer e ver o que estava acontecendo ali. Mas eu nunca tinha trabalhado com eles, mas isso me despertou um interesse muito grande. E aí eu acho que, além do interesse em conhecer um pouco mais essa área de robótica e de programação, também teve o interesse em dar uma aula diferente e talvez unir todas essas coisas que eu gostava num modelo diferente mesmo. E aí eu acho que quando eu vim pra IADA, eu encontrei alguma coisa que me satisfazia mais do que dar aulas de conteúdos mais tradicionais e do modelo mais tradicional na escola regular. Eu sou formada, né, em tecnologia, sistema de informação, e eu gosto muito. Desde pequena eu sempre quis ser professora, né, mas aí os caminhos acabaram me levando pra eu acabar indo pra área de tecnologia e gosto também muito da área de tecnologia. Então chegou um momento da minha vida que eu falei, vamos juntar os dois, né, juntar tanto o ser professora, querer ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar, sempre ensinei minha mãe me ensinou muita coisa quando eu era criança, e aí quando eu cresci e comecei a mexer com as tecnologias, eu acabava ensinando ela, né. Então eu sempre gostei, né? Sempre tive esse cuidado em ensinar os passo a passo. E aí eu vi a IADA, vi uma oportunidade, mandei um currículo, me chamaram aqui e aí tô aqui até hoje. Então aí ensinando a galerinha. Bom, apesar de estar começando na IADA agora, eu já dou aulas de informática há quase 10 anos. E sempre fui apaixonada pela área de tecnologia, tanto que a minha ideia não era fazer matemática, era fazer sistemas de informação. Mas os caminhos me levaram para matemática, gostei, gosto muito de dar aula. E sempre assim, nas minhas aulas de matemática, inclusive, eu procurava incluir elementos da tecnologia para sair um pouco do tradicional. Sempre que era possível, eu estava com eles lá no laboratório de informática fazendo alguma atividade diferente. E sentindo assim, como eles são... apesar de serem muito tecnológicos, eles sabem muito pouco de tecnologia, né? E então, quando a gente mostra que a tecnologia pode ser nossa aliada na aprendizagem, eles passam a ter um gosto diferente, tanto pela matéria que você está ensinando, quanto pela tecnologia. Então, é isso que eu acho mais legal, assim, de usar a tecnologia durante as aulas. Muito bom, vocês comentaram aí bastante coisa legal, inclusive sobre a formação de vocês, e essa é a direção da próxima pergunta, né? Muitos falaram que não são formados em tecnologia, e isso quero que vocês explorem um pouco mais, o quão importante, primeiro, né, qual é a formação de vocês de fato, teve alguns que não falaram, e qual que é a importância, é necessário ser formado em tecnologia, ter uma formação superior, eu digo assim, de tecnologia, para ser professor de tecnologia, ou como que vocês veem essa questão? É possível, mesmo se você for formado em uma outra área e tal, conseguir dar aulas de programação e essas coisas todas? Bom, minha formação é na área de tecnologia, eu sou da análise de sistemas, mas eu acho que não é necessário uma formação na área de tecnologia para você aprender. Você tem... Como a gente aprende em quase qualquer faculdade, 90% do que você vai aprender é por sua conta. A faculdade ela te dá um caminho. Então eu acredito que você pode buscar
fora de um ensino superior, alguma coisa assim, o conhecimento para ser um professor muito bom na área de tecnologia, melhor até que uma pessoa formada. Minha formação é química, não tem nada a ver com a área de programação, mas eu acredito que não seja necessário, porque é uma área que você tem vários campos para buscar o conhecimento na internet. Você tem vários lugares que você consegue procurar videoaulas para você aprender e só basta ter vontade. Eu acho que o desenvolvimento da tecnologia, ele é muito rápido, né? A gente conhece e fica imerso a coisas novas muito rápido. Então, eu acho que mesmo que eu tivesse feito uma graduação na área de tecnologia mesmo em específico, com certeza agora já tem muitas outras ferramentas, já tem muitas outras coisas que a gente poderia trabalhar. Então, eu acho que, lógico, ajuda, com certeza ajuda se você for da área ali, mas não quer dizer que você não é capaz de dar aula. Como o Anderson disse, tem inúmeras coisas que você pode procurar na internet e tá surgindo coisas novas o tempo todo, né? Eu acho que se eu tivesse me formado numa graduação voltada para a área de tecnologia 10 anos atrás, eu já ia estar obsoleta em relação ao conhecimento. Então, eu acho que a nossa formação como professor de tecnologia, aliás, como professor no geral, ela tem que ser constante. A gente tem que sempre estar buscando coisas novas. Eu acho que o mais importante para mim foi ser professor, eu conhecer a sala de aula, saber como trabalhar com os alunos, como tratar essa relação, né, professor-aluno. E o restante, o conteúdo em si, como a gente já é dessa era tecnológica, a gente já entende muita coisa. A ideia foi aprender mesmo a focar isso em como ensinar pro aluno, como mostrar algo diferente para ele. E assim, a parte de programação, o raciocínio lógico, a gente aprende na faculdade, principalmente quem faz exatas, tem esse raciocínio mais rápido, mais lógico mesmo. A gente já tem uma ideia do que é a tecnologia e como ela funciona, na verdade, né? Como é por trás da tela do computador, como isso funciona. E o restante a gente vai buscando. E como a gente aprende isso na faculdade mesmo, a gente aprende a ser, como já foi falado, aprende a ser autodidata, a gente acaba aprendendo a como trazer isso para o aluno. Como você já é professor, você já tem uma ideia de como fazer esse processo cognitivo ser mais efetivo para eles e a gente vai associando uma coisa a outra. Eu concordo com a Laís. Eu acho que ter uma formação na área tecnológica é muito bom, assim, mas tem muitas pessoas que têm uma formação na área tecnológica e se fosse para dar uma aula, não conseguiriam passar o que conhecem, ou mostrar para o aluno, ou mostrar para alguma pessoa. Então, para ser um professor é muito mais que ter uma formação, né? Ela é ter entre aspas, uma condição muito boa de você transmitir aquela informação para outra pessoa. Então, ajudaria, claro, total na área tecnológica, se você tem um grande conhecimento, mas você tem que saber lidar com certos tipos de pessoas, saber lidar com o próximo, assim. Então eu acho que só formação não é tão necessária para ser um professor de tecnologia ou um professor de qualquer área. Você tem que ter um certo conhecimento de como mostrar, transmitir o que você sabe para outra pessoa. Eu tenho uma frase comigo que fala que inteligência se aprende. Então nessa frase a gente tem que ter força de vontade. Eu não sou da área, sou de educação física, não tenho muita prática na área dessa questão de tecnologia, mas se você tiver força de vontade e acreditar naquilo, você consegue. Qualquer que seja a sua idade, o seu jeito. Agora, se você se acomodar, você não vai conseguir. Se você colocar um não, eu não vou nem tentar. Você vai ser negativo. Então a gente tem que pensar positivo sempre na vida. Eu não quero fazer isso. Você tentou? Tentativa e erro. Com o erro a gente aprende. É como na IADA. Então é uma coisa nova, é um projeto novo. Para mim, dou aula já há 10 anos, dar aula em sala de aula, na quadra, é diferente de um determinado assunto, de um determinado meio, no caso da tecnologia. Mas você é capaz para tudo, para desenvolver algo na sua vida, para passar para quem necessita, para criança, para adolescente. Eu concordo com o que o pessoal já falou, principalmente o Elvis e a Aninha, que a formação ajuda bastante, né? Eu percebo, assim, sendo técnica em informática, alguns pontos da programação, por que se faz algumas coisas dentro da programação, é bem importante ter a formação. Mas eu acho que o que mais conta na área de tecnologia, para ser um bom profissional, é a gente ser curioso, né? Porque a tecnologia, como eles já falaram, é algo que avança muito rapidamente. Então, quem aprendeu uma coisa e ficou preso naquilo que aprendeu, está desatualizado.
Então sempre tem que estar aí em constante aprendizado para ser um bom profissional nessa área. Para mim, que eu sou da área, sou formada em Química, o maior desafio realmente era dar aula de uma coisa que eu não tinha contato, né? Que eu nunca tinha imaginado que eu fosse dar aula, né? Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito legal porque você começa a ficar cada vez mais curioso, né? E hoje em dia tem muitos meios para você aprender alguma coisa que você queira. A internet, entre tantas ferramentas que tem. E é muito bom porque a gente vê assim que é possível uma pessoa que não é da área aprender a ponto de se tornar um professor e ensinar crianças e adolescentes nisso. Então eu acho assim que não é essencial que a pessoa tenha formação, né? Claro que ser de exatas, por exemplo, que nem a Laís falou, já ajuda, né? Porque a gente já vem com um raciocínio lógico. Mas eu acho que qualquer área que a pessoa seja formada, eu acho que é possível sim. E é legal ver aqui, olhando em volta o pessoal que tá aqui, que com formação técnica na área mesmo, participando aqui hoje, a gente tem 2 pessoas, que no caso sou eu e a Tamini. O resto do pessoal tem toda uma formação na área de licenciatura, de aula. Então eu diria que saber dar aula é mais importante do que o conhecimento técnico. Temos físicos, matemáticos, químicos, educadores físicos e profissionais de tecnologia, né? Análise. Programadores aí, desenvolvedores. Não, muito bacana. Parece que, então, você ter uma formação em tecnologia pode ser interessante, mas o mais importante é você desenvolver perfil mesmo, né? A sua postura em relação às aulas, em relação a como você aprende os conteúdos, independente se você fez ou não, você tem que desenvolver a postura, né? Acho que a postura, ela é independente da sua formação. Você pode ou não ter formação pode ajudar, mas você pode conseguir mesmo não tendo, mas o perfil você precisa ter se você tiver ou não ou não na formação. Muito legal. Mas os professores, normalmente, das disciplinas mais comuns, assim, né? Disciplinas curriculares, vamos chamar assim, eles têm bastante hoje, porque são disciplinas que são ensinadas há muitos anos, conteúdos muito bem sabidos, né? Muito bem conhecidos. E as pessoas... E é muito, assim, tem muito conteúdo para consumir, né? Tem cursos universitários, mas também tem muitos livros didáticos, tem muitos portais, tem muitos meios para você conseguir desenvolver o ser professor de matemática, ou ser professor de física, ser professor de ciências, ser professor de química. Já professor de tecnologia é uma coisa que está surgindo de forma nova, né? E não necessariamente tem tantas referências assim. Como que vocês lidam com isso? Né? Por exemplo, um professor de matemática, ele acaba escolhendo um livro didático, né? Digo todos, mas a maioria acaba escolhendo um livro didático que toma como referência. Mas e vocês para ensinar as suas aulas? Como que vocês decidem isso? Tipo, como que vocês decidem o que ensinar? Ainda mais para criança, né? Porque se olha a programação como um conteúdo mesmo, é uma coisa muito técnica, é uma coisa muito lógica, é uma coisa que exige muita abstração. Então você precisa fazer uma transposição para as crianças. Como que é esse processo para vocês? Hein? Como que vocês trabalham nesse caminho? Bom, existem referências, não são tantas, mas dá para buscar alguma coisa por fora. E sempre que você tem que, às vezes, adaptar... É uma questão meio de forma e conteúdo, né? Você tem que adaptar um conteúdo talvez mais denso de uma forma mais palatável para criança. Às vezes isso requer um pouco de criatividade. Você tem que pegar uma coisa difícil e trabalhar naquilo até ficar uma coisa que você olha e fala, não, o conteúdo tá aqui... E a criança consegue aprender. Mas tem também bastante conteúdo... assim, apesar de ter bem menos do que as matérias curriculares, a gente já tá num estágio onde tem muito conteúdo da área. Eu acho que tem o suficiente para você procurar, mas você também tem que ter esse jogo de cintura de saber adaptar a forma e o conteúdo, né? Eu tenho formação na área, mas se eu pensar em como eu aprendi e eu for tentar transpor isso para as crianças, não vai fazer sentido nenhum para elas, né? Porque elas não vão querer saber de if, de for, de ficar fazendo exercícios lógicos. Para elas, isso não faz parte do mundo delas. Então, o que eu tento fazer é tentar trazer dentro de projetos, dentro de coisas que fazem parte do mundo dela, e aí inserir alguma coisa. Então, se você quer, a gente vai fazer um jogo que um personagem tem que chegar em determinado lugar e aí ele ganha o jogo. Então, a gente vai colocar uma condição, se ele chegar em determinado lugar, então ele ganhou o jogo. Então, a gente já está inserindo a condição ali, o if, a questão da condicional,
e dentro de uma coisa que faz sentido para ele. Agora, se eu fosse ensinar para eles, vamos fazer aqui 1000 exercícios de if relacionados a sei lá, matemática, que não é nenhuma coisa que às vezes eles nem gostam já de matemática, porque já vem com essa carga pesada, né, de matemática. Mas agora, é um jogo onde você vai ganhar onde o personagem, se ele chegar em determinado lugar, ele vai ganhar alguma coisa. E é uma coisa muito mais legal para eles, né? Então a gente tem que transpor mesmo, tem que desconstruir tudo aquilo que a gente construiu, a forma com que a gente construiu e tentar construir de um jeito que faça sentido para a criança. A gente tem que ser muito empático nesse ponto, né? Para mim faz muito sentido fazer vários exercícios com condições de se um número for maior que o outro e depois se ele for menor que o outro, se ele for diferente que o outro, para mim faz muito sentido, mas para criança não faz sentido. Então é tentar ser empático mesmo, é o ser professor de fato, é você estar olhando para o aluno, para o aprendizado do aluno. Eu acho que eu faço da mesma forma. Eu pego um jogo específico, algum tema que eles gostam, dou um desafio para eles e aí eles resolvem. No final, quando eles terminam o jogo, eu falo, e aí, o que vocês aprenderam? Ou eu coloco no próprio sistema que a gente usa lá no Classcraft uma pergunta, né, que vale ponto. O que você aprendeu de novo nesse jogo? Qual foi a função que você aprendeu? Nova de programação, por exemplo, uma condicional. E aí eles têm que parar, pensar do que eles fizeram e falar, nossa, eu nunca tinha usado isso, eu aprendi isso. Aí no próximo jogo eu falo, lembra aquele jogo que vocês fizeram tal coisa? Então, é parecido. Aí eles vão construindo esse conhecimento nessa área, por exemplo, de condicional, uma coisa que eles não precisaram ficar fazendo vários exercícios lógicos. Apenas com um jogo que eles gostavam muito daquele tema, eles conseguiram aprender, às vezes nem perceberam, aí no final da aula falam, e aí, né? E aí eles vão e falam, nossa, realmente era aquilo. Então aí eles vão gravando isso e aos poucos eles vão fazendo sentido para eles, né? Eu acho que ajuda bastante também pra gente como professor dividir as experiências que cada um tem em sala de aula. Acho que isso ajuda muito, principalmente para mim, quando eu comecei, né? Eu pude acompanhar algumas aulas de alguns professores, e mesmo em reuniões ou em grupos que a gente discute alguns assuntos, eu falo, eu tive tal questão dentro da sala de aula com o aluno. Então a gente começa também a ter, assim, vamos dizer, um repertório, né? Da gente poder dar aula e também saber lidar com certas situações dentro da sala de aula, né? E isso eu acho que é muito bom, porque também é uma maneira de a gente ter aonde buscar alguma informação, né? Com os próprios professores que estão ali dando aula, né? E poder trazer, assim, o conhecimento associado ao mundo das crianças, né? Que, assim, no começo, pra mim, era um pouco difícil, né? Mas depois, conforme você vai tendo mais afinidade com a turma, você vai conhecendo os alunos, você vai vendo o que cada um gosta mais, né? Aquela turma gosta mais de um determinado jogo, ou um filme, ou um personagem que tá em alta, então você já monta a sua aula focando nesses pontos que chamam bastante atenção e que eles vão gostar mais e talvez conseguir aprender mais se você associar com temas que eles gostem, né? Vocês relataram aí bastante coisa que eu consegui encontrar na sala de aula, né? Que eu dou aula de matemática, ainda não comecei a dar aula de tecnologia, mas vocês estão falando igual, aula de matemática tem bastante recurso, tem bastante documento, tem bastante teoria, mas a sala de aula é totalmente diferente. Trazer um conteúdo difícil para os alunos hoje não faz mais sentido e eles não prestam mais atenção. É bem aquilo que você falou. Eu vou passar um conteúdo da forma com que eu aprendi, não posso mais. Não vai fazer sentido, eles não vão aprender, nem que eu me fantasie do que for. Eu tenho que ter uma didática que faça com que esse conteúdo se aproxime do aluno, né? E vocês falando, trouxe muito a sala de aula que eu tenho de matemática, que o meu aluno às vezes não consegue pensar porque eu não consigo me aproximar dele, né? Então isso é muito interessante mesmo. Muito bom, vamos para a sala de aula então. Quais são as principais diferenças que vocês acham entre uma aula comum, principalmente os que já conhecem a sala de aula mais tradicional, né, a sala de aula curricular, e aulas da IADA? Quais são as principais diferenças? Eu acho que uma das principais diferenças é que, como nós trabalhamos com salas com a quantidade menor, né, tem uma quantidade menor de alunos, a proximidade que nós conseguimos ter com o aluno é bem gratificante, é muito diferente, porque assim, a gente
consegue dar uma atenção individualmente. É muito diferente, não tem nada a ver com o tradicional. Aquela coisa de lousa, giz, ou caneta, apostila, é totalmente diferente. Eu concordo e eu vou um pouco mais além. A questão, eu acredito, é, digamos assim, até matemática. Você tem uma quantidade X de atenção e a quantidade de alunos da sua sala vai dividir sua atenção pelo número de alunos. Então, se tiver 1 aluno, você vai dar toda a sua atenção para aquele aluno. Se tiver 2, você vai dividir no meio. E por aí vai. Se tem uma sala de, por exemplo, pensando em educação até pública, 40 alunos, 50 alunos numa sala de aula, a fração que cada aluno vai ter da sua atenção vai ser muito pequena. E isso, assim, falando da parte estrutural. Na parte teórica, eu acho que a aplicação de Steam, de gamificação, ajuda também. Por mais que você tenha uma sala gigante, que é um fator que atrapalha a sua aula, a forma como a aula é dada vai também afetar o desempenho. Então eu acho que tem a parte estrutural, ou seja, ter turmas menores ajuda a você ter mais atenção por aluno. E a parte teórica, como a gente já bateu aqui algumas vezes nesse podcast, você ter uma forma mais legal de apresentar um conteúdo, você conseguir trazer a atenção do aluno com um jogo, com uma brincadeira, com um desafio, ajuda mesmo que você tenha menos atenção por aluno. Obviamente, o ideal é que você tenha mais atenção por aluno e uma capa legal para esse conhecimento que você está passando, uma forma legal, uma coisa mais divertida. Eu acho que além do número de alunos e talvez da maneira com que a gente esteja tentando ensinar, né, tentar trazer uma coisa mais gamificada para as crianças, eu acho que da aula aqui a gente tem uma permissividade muito maior, porque quando você está dando aula de um conteúdo mais tradicional, assim, você sabe que existe um currículo a ser seguido, uma linha cronológica de conteúdos ali que é meio que proposto, e aqui a gente vai meio que atendendo a necessidade daquela turma, a necessidade daquele aluno. Então, se eu já dei alguma coisa que envolve o conceito de variáveis, mas eu vi que não tá tão legal, por que eu não dou mais 5 aulas de variáveis ao invés de eu já tentar pular pro próximo conteúdo, sabe assim? Eu acho que a gente sabe que o conhecimento não é linear, para as crianças também não é linear, então não tem problema muito essa ordem, assim. E eu acho que a gente tem essa permissividade maior para você tentar focar mais numa coisa, ou isso aí a gente vai aprendendo então com o tempo. E eu acho que a gente consegue atender mais as necessidades dos alunos, no caso aqui, do que numa escola regular, sabe? E eu vejo muito uma diferença de postura dos alunos, porque eu já dei aula para faixas etárias muito parecidas, tanto na escola regular quanto aqui. E aqui parece que eles se sentem mais livres para poder questionar, sabe? Para poder, assim, lógico que às vezes eles ficam, me ajuda aqui, eu não tô conseguindo fazer, e aí eu fico instigando ele a testar e tentar. E aí depois eles já vão mais natural, sabe? Assim, já liga o computador, já começa a fazer alguma coisa ali antes mesmo de eu dar a proposta da aula. E aí depois ele tenta encaixar o que ele tinha feito na minha proposta. E não, ele vai lá passivamente, espera eu falar tudo o que eu preciso falar pra, sabe, depois tentar seguir, fazer alguma coisa. Então eu acho que o que eu mais vejo de diferença como professora dentro de uma estrutura de planejamento é essa permissividade, mas eu vejo uma diferença gritante na postura dos alunos. Eu acho que a gente vai construindo com eles um ambiente que é mais fácil eles testarem, eles podem se questionar mais, eles podem questionar a gente de uma outra forma, sabe? Às vezes a Tamini até fez uma coisa com os alunos, eu não vou responder nada por 1 hora. E vocês pensem muito bem, porque só tem tantas perguntas para cada aluno. E isso é chocante, assim, se você chegar numa sala de aula tradicional, às vezes isso pode soar muito, muito ruim. Mas não sei, acho que desenvolve no aluno então deixa eu tentar aqui mesmo, deixa eu realmente pensar na minha pergunta, não vou ficar fazendo qualquer coisa ali, não vou ficar perguntando toda hora, qualquer passo a passo, sabe? Eu acho que os alunos, eles têm uma postura muito mais ativa quando eles estão numa aula de IADA do que
na escola normal. Eu acho que a palavra que ela usou, a liberdade, pra eles é o que mais toca eles. Eles se sentem livres pra criar. Então a palavra é criar. Eles não vão seguir mais aquilo que tá na apostila e vão ter que criar agora. Eles têm essa liberdade, por isso que pra eles a hora passa muito mais rápido da nossa aula do que de uma aula normal. Tanto que eles falam, nossa, já acabou? Porque eles se sentem livres. Então eles acabam entrando mesmo naquilo e não ficam só lá ouvindo ou escrevendo o que a gente tá falando, né? Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que a maior diferença é essa, na verdade. É tudo que tem a ver com o que eles gostam e não só com o que eles não gostam. Eles não têm que... Eles podem aprender um conteúdo que eles não gostavam com algo que eles gostam, que é criar. Então eu acho que... Eu nunca dei aula aulas tradicionais, né? Mas eu acho que uma das grandes diferenças que a gente poderia ver é a postura mesmo do aluno, né? Porque nas aulas tradicionais o aluno é obrigado a estar lá, né? Aqui o aluno, ele quer estar aqui, né? E, às vezes até o próprio aluno leva o panfleto pro pai, eu quero fazer isso aqui, né? Então ele já quer estar aqui, já tem uma predisposição para estar aprendendo aquilo que a gente está ensinando. Às vezes nas salas de aulas tradicionais, os alunos têm um peso muito grande dentro do aprender nas salas tradicionais, né? É um negócio... as crianças acham chato já, desde o começo já acham chato ir pra escola, acham chato aprender. O aprender a gente já falou em outros podcasts, né? O aprender tem um peso muito grande, né? A gente precisa desmistificar esse negócio de aprender. Tanto que, quando a gente vai brincar de alguma coisa com as crianças, assim, se a gente fala de aprender, eles já murcham, assim, né? Eles só querem brincar, não querem aprender de fato. E se a gente for ver qualquer brincadeira, tem um momento de você aprender a brincar daquilo, né? Mesmo um pega-pega, né? Você tem um momento que você vai aprender, olhar, prestar atenção e ver como é que você aprende aquilo. Então, eu acho muito importante a gente, como professores dessa nova disciplina que está aparecendo aí de tecnologia, a gente ficar atento a isso e não deixar esse aprender pesado, não tornar essa aula chata, não tornar essa aula maçante a ponto das crianças não acharem que é obrigatório isso e que, então eu tô indo aprender lá só porque é obrigatório, por causa do meu futuro, disso, daquilo. Não, eles têm que estar aqui querendo aprender porque é legal, porque eles gostam, porque faz sentido para eles, né? Então, e a gente tem alunos que não gostam de sair da caixinha, né? Tem aluno que ele tá tão acostumado com aquele método tradicional que quando a gente vai instigar eles acabam não gostando muito, né? De ter que criar. Eles não gostam daquela aula livre. Eles gostam daquela aula fechadinha com o tempo porque eles estão acostumados assim, né? Com o método tradicional. Então a gente tem alunos e alunos. Tem aluno que gosta da apostila, porque ele acostumou assim, entendeu? Então tem aluno que não consegue sair. O aluno ou o pai, né? Ele não consegue sair dessa caixinha. Tipo, mas como assim não tem apostila? Como assim você não vai seguir aquela sequência? Né? Então é todo um trabalho contrário para ensinar que desse jeito é diferente, o método é mais efetivo do que o jeito normal. Então tem aluno que ama e tem aluno que demora para conseguir seguir esses passos. Vocês estão falando da postura do aluno, onde na realidade quem dá a postura do aluno é o próprio professor, né? É o mediador que fala ali qual é a postura que essa turma vai ter e que essa aula vai ter, né? Então qualquer disciplina, quando o professor se dispõe a ser mais dinâmico e a dar mais autonomia, acho que junto você traz a vontade, você traz aquela força de vontade do próprio aluno e dá abertura para que ele possa se expor e possa errar também, né? Eu acho que essa é a postura que a gente, como professor ali na frente, tem que começar a trazer, não só para cá, apanhada, né? Mas para salas de aula tradicional. Eu acho que o nosso conteúdo tradicional precisa mudar. Essa visão de chegar e eu sou o detentor do saber e eu vou passar um monte de coisa importante para vocês, eu acho que tá furada, né? A gente tem que trazer para eles que eles já sabem muita coisa e que eles podem aprender um pouquinho mais a cada aula. E infelizmente nós não somos os únicos professores que eles vão ter. Vai ter professor que vai manter eles da caixinha, que gosta da caixinha. E aí acontece isso que a Laís falou mesmo, de tem alunos que é quase uma caverna de Platão, assim, eles não querem sair da caixinha, eles gostam da caixinha. Mas a gente tem que incentivar eles a desenvolver e perceber que é muito melhor fora da caixinha do que dentro da caixinha, né? Bom, vocês falaram muita coisa interessante aqui, né? Quantidade de alunos é diferente, a gente trabalha com menos alunos do que as salas de aulas comuns, assim.
forma de apresentar conteúdo, que a gente tem uma abordagem baseada em projetos, a permissividade, flexibilidade, postura ativa dos alunos. Os alunos se sentem livres para criar. Eles têm muito mais gosto do que estão aprendendo. Alunos são mais interessados, o aprender se torna prazeroso e eles podem errar e tá tudo bem, né? Quanta coisa legal. Quais, assim, vocês falaram bastante sobre a postura deles e tal, mas quais são as habilidades mesmo que vocês acham que são muito importantes que os alunos acabam desenvolvendo, né? Quais são os benefícios pro aluno ter essa permissividade, ter essa flexibilidade pro aluno agora, né? Não só como professor. Mas como que isso ajuda na vida do aluno? Por que é importante ele, né, o aluno, ter um ambiente de aprendizagem que ele tá mais disposto a aprender, que tá mais interessado, e que ele pode errar e tá tudo bem, que tem essa flexibilidade, ter um professor que é empático quando ele tá com dificuldade em alguma coisa? Qual que é os benefícios dele que você vê que é possível a gente suprir essas necessidades com a IADA que a escola tradicional não consegue? Eu acho que ajuda o aluno a tomar decisões, né? A ele se sentir, assim, capaz de tomar uma decisão, mesmo que não dê certo, mesmo que não seja o melhor caminho para resolver aquele problema, mas eu acho que torna ele muito autônomo. E eu já percebi que alguns alunos começam muito tímidos, muito quietos, e como a turma não é tão grande, então eles têm um entrosamento maior, eles conhecem mais os outros alunos, e isso é bom para eles se desenvolvendo, né, em grupo. As atividades em grupo também ajudam muito, ou em dupla, ou em grupo. Eu acho que desenvolve essa parte de conjunto mesmo, de trabalhar em equipe, que eu acho que é muito importante desenvolver isso, porque tem algumas crianças que começam o curso achando que ele vai fazer sozinho o projeto dele, no computador dele, e é ele, né? E aos poucos ele vai entendendo que não. Ele vai dividir o kit de Lego com mais 1 ou 2 alunos, ele vai dividir o notebook com mais um outro aluno, e o projeto não vai ser dele, vai ser da equipe. Então eu acho que esses pontos são bem interessantes, que acaba desenvolvendo bem, e eu acho que é importante, né? Eu concordo, trabalho em equipe é muito importante. E eu acho que a gente desenvolve uma coisa muito importante, que é proatividade e criatividade. Na escola tradicional, por assim dizer, as coisas são todas muito passo a passo, muito faz A, faz B, faz C. E a vida não tem tutorial, gente. Você tem que ir atrás, você tem que correr atrás por você mesmo, criar por você mesmo, pensar, como novamente falando, pensar fora da caixa por você mesmo, porque se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você não vai se destacar. A verdade é essa. Você vai ser só mais um que tá fazendo aquilo que todo mundo tá fazendo. Então, eu acho que a gente desenvolve isso muito forte nos alunos, forçando, entre aspas, no bom sentido, eles a não seguirem o que todo mundo tá fazendo, sabe? Vamos criar, vamos ser proativo, vamos pensar numa coisa que ninguém pensou, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente desenvolve. Eu acho que uma coisa que a gente acaba desenvolvendo bastante é autoconfiança, que eu acho muito importante, que vários alunos, a gente consegue perceber que tanto alunos como pessoas, elas não confiam, assim, a grosso modo, não confiam no próprio taco. Elas sempre, eu não sou capaz disso, eu sou burro pra isso, eu não tenho capacidade de fazer tal coisa, por isso eu não faço, nem tentou, sabe? E uma coisa que a gente tenta desenvolver ao máximo aqui nos alunos é o não ter medo de errar, e se errar tá tudo bem. E isso é extremamente importante pra eles, porque no mundo de hoje, né, na escola também, se você erra, a primeira coisa que você leva é uma chacota, né? Alguém brinca, alguém te zoa. Ou até, igual eu já vi pais de alunos, o aluno errou alguma coisa, nossa, mas você é burra, hein? Tipo, um julgamento muito forte. E para uma criança ouvir que ela é burra, ninguém sabe, só ela vai saber o tanto que dói, né? De um pai ainda. E sim, hoje o mundo é muito cruel, né? Falando assim, então as pessoas veem só os nossos erros, né, ao invés das coisas que a gente faz. E aqui a gente acaba desenvolvendo essa autoconfiança, não falando assim, você fez errado, você errou, não sei o quê. A gente sempre tenta mostrar que aquilo que a criança desenvolveu, que ela tá tentando fazer, pode ser usado em um outro projeto, de uma outra forma. A gente sempre tenta mostrar pra ela assim, tá faltando só mais uma coisa pra estar perfeito. Tá faltando só mais isso. Faltando um detalhe. A gente acaba não falando que tá errado. A gente tá mostrando pra ela que ela vai conseguir chegar lá de alguma forma. Então, e ela, com essa tentativa de, então eu tenho que mudar só mais uma coisa, né? Vou lá mudar. Vai lá, muda, vai, tenta. Então ela vai confiando mais no taco dela, assim.
Até que um dia ela chega, faz e pronto, o projeto tá pronto de primeira, e aí se você como professor não sabe mais o que tem que fazer, fala assim, nossa, mas já acabou, era pra demorar 1 hora, você já acabou em 15 minutos, ou 15. Então eu acho que uma coisa que as crianças nunca têm, assim, que falta pra elas hoje em dia, que a gente consegue desenvolver, é a tal da autoconfiança, que é uma coisa muito importante. Falando de jogo, é muito interessante, porque o jogo ele é amplo, né? E o jogo, como foi dito aqui, várias situações que ele desenvolve, mas eu acho que o vínculo, cria muito vínculo e o prazer, é prazeroso. Então isso aí é um ponto-chave para quem dá aula e pro aluno. É prazeroso o que ele tá fazendo ali. Ele cria um vínculo com você. Primeira impressão, o aluno fica meio na incerteza, porque além do vínculo e de ser prazeroso, cria condição de incerteza. Mas dentro disso, o que eu acho que vai ser importante para o aluno na aprendizagem dele, na vida dele, é a habilidade cognitiva, social, ética e emocional. Esses fatores que são um leque de situações, porque tem que saber se relacionar com o outro, né? Ele tem que saber questão ética, não mentir, não enganar, ele tem que saber pensar cognitivo. Então, eu acho que isso é ponto-chave para o aluno, ele ganha. Se ele estiver empenhado ali, ele ganha essas habilidades, porque é essencial para a vida. Porque o que ele está aprendendo ali, como foi dito anteriormente, vai transcender para a vida dele. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi isso, o que eu aprendi agora nessa aula tem a ver com alguma coisa da minha casa. Então, essa transcendência na vida, do que ele vivenciou ali na aula do jogo, é fundamental na vida para ele. E tem um teórico que fala das inteligências múltiplas. Ele cita as inteligências múltiplas, são 11 ou 12 inteligências. E ele fala que não é porque eu sou bom em matemática, ou eu sou bom na área da tecnologia, que eu não vou saber tocar piano, ou que eu não vou saber cantar, ou que eu não vou saber jogar bola. A gente sabe um pouco de coisa, um pouco de cada. Mesmo que eu nunca experimentei aquilo. Mas você tem um conhecimento prévio daquilo. Então você é capaz de aprender. Então essas inteligências também, eu acho que o aluno acaba aprendendo muita coisa que ele não viu ainda, não tinha absorvido aquilo. Então eu acho que é ponto-chave para o aluno e para o professor. E na minha visão, existe um conceito muito errado, de que você nasce propenso para alguma coisa. Tipo, eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológicas, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, assim, você nasce zerado, você é um HD em branco. Você se tornou propenso para um lado ou para o outro por uma questão de aprendizado. Você aprendeu mais, por exemplo, de exatas, e aí você foi ficando cada vez mais fácil aprender exatas, e você botou na sua cabeça que você é propenso para isso. Também tem um estudo que eu vi, inclusive essa semana, que é um reforço de comportamento em que você acha que você é ruim em alguma coisa, você passa para, por exemplo, o professor, que o professor começa a achar que você é ruim em alguma coisa, ele não te incentiva bastante naquela coisa, e isso faz você achar que você é ruim naquela coisa, e fecha um ciclo. Então, todo mundo pode aprender tudo, é uma questão de foco e esforço. E de ter, às vezes, uma guia certa, assim, uma pessoa que te leve no caminho certo da forma certa. Gente, e sobre outros conteúdos relacionados a disciplinas comuns que o nosso Ministério da Educação, Sociedade Comum hoje, acredita-se que é importante aprender, né? Que são as disciplinas curriculares. É possível introduzir tecnologia dentro desses conteúdos? Por exemplo, numa aula de química, numa aula de física, numa aula de biologia, de matemática? É possível? Vocês fazem isso? Já tiveram alguma experiência com isso? Em desenvolver um conteúdo paralelo onde a programação, a robótica ou a tecnologia de uma forma geral foi um ponto de acesso para você desenvolver, sei lá, algum conteúdo de matemática, algum conteúdo de física, assim, compreender melhor um conceito através de um jogo, de um projeto, algo parecido? Sim, eu acho que um exemplo clássico que eu tenho é quando você às vezes faz analogias entre biologia e robótica na montagem de um robô, por exemplo. Você fala, isso aqui é um sensor de cor, ele enxerga a cor usando a luz igual aos nossos olhos. Isso aqui é uma viga que vai funcionar como os ossos do robô.
Você consegue fazer uma transposição desse tipo. Você também consegue ensinar muito de física, né? Porque tá muito intrínseco, principalmente na parte mais de eletrônica, elétrica, robótica. Tá muito intrínseco, mas eu acho que dá pra trazer qualquer conteúdo. Eu acho que é tudo muito interdisciplinar, assim. Basta você conseguir ver as analogias. Matemática tá ali, mas, sei lá, línguas, por exemplo. A programação é uma linguagem. Ela é uma língua diferente, ela tem regras de sintaxe, ela tem, como eu vou dizer, construção. Você tem que pôr as coisas numa ordem certa, senão elas estão erradas, elas não funcionam. Você consegue fazer transposição, acho que de quase que qualquer conteúdo, se não qualquer conteúdo, para essa parte, porque é tudo muito interligado. Então você pode ir de línguas, de biologia, você pode ir para a área de matemática, de física, que é mais simples de ver. Eu acho que é uma questão mais de enxergar onde que estão essas interseções e do que elas existirem. Porque elas existem, elas estão ali. E você tem que enxergar elas. Tem professores de universidade até que estão usando o Arduino para fazer equipamentos de alguma análise específica. Então tem um professor meu da UFSCar que ele tá usando o Arduino para fazer análise de espectroscopia, né, com laser, essas coisas. Ele tá usando os lasers de Arduino, equipamentos que custariam muito, muito caro, ele tá criando agora com o Arduino, porque uma das alunas dele dava aula com o Arduino na escola, né, antes de começar a fazer o mestrado, e aí trouxe para ele e ele tá usando isso agora. Então dá para usar em várias áreas, não só na educação, por exemplo. Então tem muita coisa que dá para fazer com as coisas que a gente aprende dando aula de tecnologia na escola. E aí mostra que é um conteúdo realmente útil para a vida, né? Que você vai conseguir aplicar em diversas áreas. Exatamente. Eu diria que toda matéria, né? A gente tá falando aqui da robótica porque a gente tá aqui no nosso contexto. Mas toda matéria tem essas milhares de interseções. Eu acho que é meio pensar muito fechado você não ver essas interseções. Eu acho muito pobre você separar as coisas, tipo, aqui acaba matemática, aqui começa física, aqui acaba física, aqui começa biologia. É muito pobre, é uma visão muito pobre de essa separação. Sim, você vai ter que ter um tipo de separação por questões de horário, por questões de, enfim, mas essa separação, ela é total e absolutamente arbitrária, na minha opinião. A biologia está intrinsecamente ligada, por exemplo, à física, à matemática. Por exemplo, o nosso corpo é do jeito que ele é por causa das leis da física que se aplicam ao nosso corpo. Do mesmo jeito que a robótica está intrinsecamente ligada a milhares de coisas, assim. Em todas as matérias, na minha opinião. A gente ensina inglês para eles, por exemplo. Os menores que ainda não sabem, quando a gente vai fazer alguma programação, algum robozinho específico que é só inglês, ou mesmo na parte quando chega em Arduino, a gente tem que ensinar algumas palavrinhas para eles. Então a gente ensina inglês, a gente ensina artes, porque a gente faz a parte artística com eles também em alguns trabalhos, então eles acabam aprendendo matemática com matemática Scratch, totalmente. X, Y, G, Totalmente. 90 graus, Y, 45 graus, tudo tá ligado. Dependendo da idade da criança, eles até aprendem meio que a ler com a gente, tipo... Sim. A gente teve já algumas turmas com os alunos bem novinhos, eu e a Natália, né? E os alunos ainda estavam naquela leitura de, tipo, B, A, Bá, C, A, K... E aí é mais uma prática que eles estão aprendendo ali no dia a dia. É bem legal essa interdisciplinaridade. A Liroana acredita que deve se tirar o inglês do currículo e colocar aulas de programação. Mentira, gente. Não falei isso. Eu só falei. Vou ter que me justificar de novo. Eu só falei que programação é tão essencial quanto inglês, se não mais. Porque, como a Laís disse, a gente até consegue ensinar inglês através da programação. Mas dentro do estudo do inglês, talvez a gente não aprenda a programar. E, né? No mundo que a gente está inserido... Mas a escola bilíngue hoje é isso. A escola bilíngue, minha prima é química, ela dá aula numa escola bilíngue. Como a gente, não é uma escola, né? Ela vai nas escolas dar essa aula. E ela ensina, faz experimentos de química falando inglês com eles, de laboratório, de biologia. Eles têm um professor que é de culinária. E aí ele faz aulas de culinária com os alunos para ensinar inglês. Então, por que não a robótica para ensinar inglês, entendeu? Então tem a ver sim, tá? É isso mesmo. Já puxou pro lado do inglês,
O pessoal fala tanto, né, quando você estuda inglês, que aqui você vai aprender a teoria, mas você aprende o inglês, você vai aprender o inglês na prática, você vai aprender o inglês na prática. Pô, então por que você não ensina o inglês na prática, caramba? Em outros países a programação já tá no currículo, né? Já é obrigatório. Só a gente que ainda não tem, mas já tá. E agora tá na BNCC, né? Na BNCC. Então, tem toda a parte de tecnologia, né? Sendo citada na BNCC. Então, nós vamos ganhar força aí. Legal, muito bom. Parece um universo paralelo mesmo, né? Parece um mundo onde parece tudo muito fácil, vocês falando assim, parece tudo muito simples. E as pessoas podem estar pensando assim, né? Quem tá ouvindo esse podcast... Nossa, mas precisa de uma superestrutura para conseguir ensinar isso, é uma coisa totalmente fora do padrão, é uma coisa totalmente fora do comum, nunca que eu vou conseguir montar isso na minha escola. Quais são a estrutura essencial, assim, para criar esse universo paralelo, né? Para criar um portal para essa dimensão? Eu acho que é muito difícil mesmo, só que não pela maneira que as pessoas pensam que é difícil. Eu acho que a parte difícil não é equipamento, não é infraestrutura, que normalmente é o que a galera pensa. Nossa, vai ser muito difícil, porque eu vou ter que ter isso, vou ter que ter... Não, é tipo, ter uma pessoa capacitada pra fazer isso e essa pessoa tem que ter essa cabeça, tipo, é muito difícil você... Todo mundo aqui, eu acredito, que teve uma educação 90% ou mais tradicional. Eu acho que se alguém não teve, foi muito privilegiado. Mas é muito difícil trocar essa ideia, esse mindset, digamos assim, de não, eu tenho que ser mais disruptivo, eu não tenho que sair do tradicional. E quando você sai no começo, você fica assim, cara, eu tô fazendo tudo errado, não é possível. Não pode ser... Fica pior antes de ficar melhor, né? Não só isso, mas é tipo assim, você fica com a sensação de que você tá fazendo, principalmente no começo, quando você tá meio que engatinhando nessa área, você fica com uma sensação meio de que tipo assim, não, cara, isso aqui não é estudar, não foi assim que eu aprendi. Não, isso aqui parece brincadeira, mas não é isso, sabe? É muito difícil você romper as suas próprias limitações antes de querer romper as limitações dos alunos, né? Mas o que é ter uma pessoa capacitada? Ter uma pessoa que rompa isso, sabe? Que já rompeu, ou você mesmo se capacitar, de certa forma, de romper essa barreira. E, obviamente, buscar o conhecimento técnico também é importante, mas você tem que primeiro romper essa barreira. Você não pode ficar preso nela. Ou você tem que romper essa barreira... Ou se você achar que, assim, sei lá, eu discordo, mas se você se achar incapaz de romper essa barreira, ou você achar que... Ou você não quiser romper essa barreira por algum motivo, novamente eu discordo de você, mas achar alguém que tenha rompido essa barreira e botar fé nessa pessoa. Porque, a princípio, vai parecer uma coisa de outro mundo. Não, como assim? Tipo, a gente vivencia isso quando a gente tá numa escola parceira, alguma coisa assim... De tipo, um professor, uma diretora, um coordenador olha assim e fala: mas isso não é aula. Tá parecendo brincadeira. Vocês estão zoando. Parece brincadeira. Que é isso, sabe? Tipo, eu chamei vocês aqui pra dar aula, não pra fazer essa bagunça aí. Você tem que explicar, tem que ter toda a calma do mundo, pra tirar um pouco a pessoa daquele contexto que ela tá presa, né? Então eu acho que uma pessoa capacitada, na verdade, é uma pessoa que tem a vontade de buscar e aprender. Eu acho que o que a gente tem que ter é a vontade de aprender, o resto a gente consegue. E isso é difícil mesmo, porque tem professor que não, tem diretor que não entende, tem pai que não entende que a gente trabalha assim, que não tem apostila, tem diretor que chamou atenção porque a gente usa eventos do Classcraft, por exemplo, e os alunos eles têm as liberdades de às vezes fazer alguma coisa que eles ganharam aquilo na aula. E eles não conseguem mesmo sair disso. Olha só que curioso. A gente tem que quebrar a mentalidade das pessoas mais velhas, igual a gente tem que quebrar a mentalidade das pessoas mais novas. O problema é tudo tá na mentalidade, tá na caixinha. Novamente, voltamos pra caixinha. Tem que tirar as pessoas da caixinha. Se você quer tirar as pessoas da caixinha, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da caixinha. Falando novamente aí, analogia da caverna de Platão. Você não tem como tirar as pessoas da caverna se você tá dentro da caverna. Acho que o segredo aí é acreditar no potencial de cada um, né?
A gente propor uma atividade, acreditar que essa atividade ela vai ser desenvolvida, que eles vão participar. Eu acho que isso tem que... a gente tem que mostrar isso diariamente com eles, né? Eu percebo muito quando eu vou propor uma atividade difícil para eles. Eu falo, gente, é fácil, mas vocês têm que se predispor a parar para olhar. Enquanto vocês estiverem nessa postura de eu não consigo e eu não vou, não vai surgir nada, né? Então, quando a gente trabalha com essa postura de eu vou conseguir, eu vou propor essa atividade com esse objetivo, eu acho que o entorno vai se adequando e vai se arrumando. Lógico que não é fácil, mas ele vai se organizando e as aulas vão surgindo e a sua valorização vai sendo vista e criada ali naquele ambiente. E quando a gente vê que um aluno que chegou tímido consegue produzir, consegue evoluir naquela atividade, a gente se orgulha com aquele, porque o coletivo é difícil. Às vezes você não consegue ali ver no coletivo todos criando, todos produzindo. Mas o pouquinho que ele produz e o pouquinho que aquele que tá quietinho ali já começa a pensar diferente, você já consegue levar para a vida dele. E a gente não consegue enxergar isso depois, né? É engraçado isso, porque daí a gente olha para aquele aluno ali que produziu um pouquinho, a gente não viu, mas ele produziu interno. E lá no dia a dia dele ele vai mostrar o quão grande ele foi, quão grande aquela aula ali, pouca que foi, mas ela foi produtiva. Né? Acho que a gente, como professor, a gente precisa comemorar sempre as pequenas vitórias, né? O Gera que fala muito isso. Isso é uma coisa que acaba me angustiando bastante também, é uma coisa que eu sempre me policio para tentar comemorar essas pequenas vitórias, porque é muito fácil a gente não comemorar, a gente só vê, nossa, tá uma bagunça, nossa, não tá funcionando, mas sempre tem um pequeno ganho que alguém fez ali, algum conteúdo a mais que alguém pegou ali, uma coisinha diferente que a gente conseguiu passar, que ele aprendeu, que ele levou isso, que ele vai levar isso com ele. E não é fácil mesmo, é difícil. É difícil, principalmente com essas questões nossas, né, de professor, com as questões de convencimento das outras pessoas, mas tudo depende de esforço. E como a gente já viu, né, o Thomas Edison lá, ele não criou a lâmpada, não foi uma tentativa só para ele criar a lâmpada, né, foram muitas, 999 tentativas para aí em uma delas ele conseguir de fato criar a lâmpada, né? Então a gente tem que ter a consciência de que a gente não vai acertar sempre, não vão ser todas as aulas que vão sair sensacionais, que vão sair maravilhosas, mas a gente vai sempre caminhando, vai sempre montando ali bloquinho por bloquinho, que aí que no final a gente consegue. Mas aquela aula sensacional dependeu daquela que não foi tão falhou, sensacional, exatamente. Né? Ela dependeu pra gente poder criar e recriar. Eu acho que essa mudança de mentalidade que a gente tem que propor não é só para aluno, não é só para professor, não é para pai, é para a gente também, né? Eu acho que o que a gente tem que lembrar é que, mesmo sendo uma escola de programação e robótica, existem alguns casos de pessoas que vão para essa área mesmo, mas a gente está muito mais propondo um outro tipo de ensinamento para eles, uma vivência um pouco diferente do que necessariamente, vamos transformar todas essas pequenas crianças em grandes programadores. Steve Jobs. Sabe? Eu acho que o que a gente tenta propor para eles, dentro, assim, usando a programação, usando a robótica, é muito mais explorar outras áreas, explorar a área da criatividade, explorar eles serem protagonistas, eles serem atuadores, né? E sim, ir atrás do conhecimento deles mesmos, desenvolver comunicação. E eu acho que talvez é isso que a gente tem que comunicar para as pessoas. Não é que eu quero transformar essa pequena criança num desenvolvedor de um jogo profissional que ele vai fazer o próximo Fortnite aí, que vai ser bilionário com 16 anos. Cara, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é outras coisas. Pode aparecer um desses, né? Mas vai ser em milhões. E a mesma coisa da escola, né? A gente vai lá, ensina ciências super profundamente e tal, mas não é todo mundo que sai lá cientista, sabe? Assim, ele tem... O que a gente leva para nossa vida são as nossas vivências, é o que a gente aprende com as nossas vivências.
e não necessariamente aquele conteúdo em específico. Então eu acho que é isso que é importante a gente, talvez, de quebrar de mentalidade mesmo, sabe? Então, você olhar essas pequenas conquistas, desenvolvimento dos alunos. O aluno que foi lá, que é super tímido, não falava com ninguém, de repente ele se sente num ambiente que ele consiga falar e ele consiga se expressar. Putz, isso é tão engrandecedor quanto o outro que fez um jogo muito da hora e que vai vender depois, sabe? Fez um site e começou, sei lá, comercializar isso depois. Eu acho que a gente tem que quebrar várias mentalidades mesmo. A gente tem um caso de um pai que foi conversar com a gente e ele falou que ele queria saber o que o filho dele fazia. Aí a gente mostrou pra ele algumas coisas, tudo. A gente perguntou se ele estava acompanhando, né, o portal do aluno e as coisas, ele não estava. E aí a gente mostrou algumas coisas e ele falou, mas o que ele me mostrou é que ele só alimenta um programa. Ele achou que o filho dele, no 4º, 5º ano da escola, ia sair de lá criando Windows, por exemplo. Entendeu? Um sistema operacional, por exemplo. Ele achou que ele ia pegar aquela tela escura e começar a digitar lá e ia sair um programa. E não que a gente tem um programa e vai ensinando a linguagem de programação ali, explica como isso funciona, tudo. Ele achou que o filho dele ia criar algo e não alimentar um programa, entendeu? Então ele achou que no 5º ano o menino ia fazer isso. E eles não entendem que é uma evolução, é uma construção do conhecimento. A gente começa a ensinar desde o mais básico até coisas mais avançadas, conforme a idade deles, lógico, né? Então pra ele que ele não entendeu a diferença. Eu tenho um nome pra isso, eu falo que quando alguém me fala esse tipo de coisa, eu falo que a pessoa tá tentando construir o prédio de cima pra baixo. Não tem como você fazer o prédio do 15º andar até o térreo, tem que ser o contrário. E aí eu sempre falo isso, não, você não tá entendendo, você tá tentando construir o prédio de cima pra baixo, você tem que pensar que você começa com a base e tal. Já falei isso pra muita gente, já. E a galera entende essa analogia, por incrível que pareça. É uma analogia bem divertida assim, mas bem real. Você não tem como... e do nada o Windows em 6 meses com 12 anos de idade. E não precisa de muito recurso, que era a pergunta, na verdade, né? A gente faz coisa com eles com papelão, com papel alumínio, né? Usando a EDA Make, e não é um custo caro também da placa e das coisas. Então a gente não precisa de coisas de alto custo. A gente só precisa criar, aprender a colocar isso no mundo deles. Do restante, tem muito material e muita coisa pra usar que não precisa. Computador, geralmente as escolas têm. Com computador dá pra gente fazer muita coisa. Então não precisa de recursos de alto custo. Lógico, tem os que são úteis, a gente usa o Lego, tudo é interessante, mas dá pra fazer também com outras coisas. Então isso não é uma barreira pra começar, por exemplo, um projeto desse. Muito bom. E para dar uma dica mais prática, assim, a gente gosta de falar de forma prática aqui no podcast, quais ferramentas que vocês mais gostam de utilizar para conseguir acessar esses alunos dessa forma? Ferramentas mesmo. O que vocês abrem lá? O que o aluno, por exemplo, esse programinha aí que o aluno alimenta? O que vocês usam para colocar os alunos dentro desse universo aí? Eu acho que todo mundo aqui vai falar do Scratch. O Scratch é muito bom. Eu ia falar EDA Make. O EDA Make era o segundo que eu ia falar. Tem o Scratch, que é muito bom, o EDA Make é muito bom. Os dois juntos são fenomenais. Dependendo da idade do desenvolvimento do aluno, o Arduino também é uma ferramenta boa, como a Laís falou. O Code Rock é legal. Code.org é legal também. Atividades Unplugged. Aí você vai ter que cavocar um pouquinho a internet para achar algumas atividades Unplugged que se encaixem no que você quer, né? Porque tem vários lugares com várias atividades. Às vezes você tá vendo um canal de uma coisa completamente X, e aí você acha uma atividade Unplugged nesse canal que você fala, nossa, essa atividade é demais. Tem o Lego, que é uma ferramenta útil pra caramba. Não é a mais acessível no questão de valor, mas ela é útil, ela é bem útil, dá pra ensinar bastante coisa. Algum motivo pra usar essa ferramenta? Algum porquê, assim? O Minecraft também, que eles adoram. O Minecraft, cara. O Minecraft pode ser um pouquinho complicado de configurar se você for meio inexperiente com Minecraft, mas ele é uma ferramenta muito engajadora. Porque é uma coisa que eles já usam pra brincar. E você tá dando assim, pega esse Minecraft aqui que tem
mais coisas pra você brincar, além do que você já tá acostumado. Você não pode. Acho que além dessas ferramentas de programação, eu acho que a gente pode usar a nossa própria experiência também com a internet, com o computador, né? A gente pode falar um pouquinho para as crianças, né, de por que não deixar o seu e-mail logado em qualquer computador? A gente pode falar um pouquinho de segurança das senhas, a gente pode falar um pouquinho sobre a rede social, né, que todos eles sempre estão aí, Instagram, Facebook, Snapchat, né, por que você não pode ficar falando de muitas informações sobre a sua casa lá no Snapchat, sabe, porque é um mundo inteiro assistindo, né, a gente é muito... Existe, né, uma comparação assim de antigamente a gente brincava na rua solto e porque não era perigoso e tal, agora as crianças estão todas dentro de casa, mas elas têm um universo na palma da mão deles, sabe? Hoje qualquer criança que a gente vê aí já tem um celular com acesso à internet, e acesso à internet eles estão com acesso ao mundo inteiro, sabe? Eles podem acessar um site lá do Japão, lá da Rússia, um site... Podem conversar com pessoas de outro país, sabe? Então, é importante também a gente passar essa vivência para eles também, passar essa nossa experiência mesmo, né? E a gente também tomar cuidado, né? Acho que a melhor forma de ensinar é pela experiência, é a gente mostrando o como a gente faz, o como a gente lida com essas coisas para eles conseguirem aprender, né? Que a criança acaba imitando muito o que a gente faz. Então, acho que esse é o melhor jeito de aprender. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente aprendeu, a gente sempre aprendeu imitando, né? Como que a gente aprende a cozinhar? Porque a gente viu a nossa mãe cozinhando, fazendo as coisas lá, e a gente foi pegando aqueles jeitinhos também. Tem esse outro, além das ferramentas que a gente já usa para programação, acho que a gente pode usar essas outras coisas também que a gente usa no nosso dia a dia. Bem legal. A gente tá aqui também com alguns jovens cientistas, que a gente chama, que são alunos, que foram alunos da gente desde o começo. Eles são meio e acabaram se tornando instrutores, auxiliares de professores ou eventualmente professores mesmo. E eu tenho uma pergunta só, como que vocês olham assim que a IADA, quais são assim os principais benefícios que vocês sentiram que desenvolveram estando na IADA? O que a IADA entregou pra vocês que vocês sentiram? Pô, isso daqui foi muito legal e veio da IADA. O pensamento criativo ajudou bastante. Então, tipo, alguns problemas de matemática, essas coisas assim, eu acabo pensando de um jeito diferente dos outros e acabo ajudando na resolução de algumas questões. Me ajudou a decidir, principalmente a faculdade que eu quero fazer, porque antes eu ainda não tinha muita noção. Daí eu comecei a ver, não, eu gosto disso, acho legal. Daí eu acabei decidindo fazer sistemas de informação agora. E eu acho que é isso, ajudou a despertar interesse e ajudou bastante na criatividade. Eu concordo com o Pedro nesse caso de resolver a faculdade que eu ia fazer, porque eu também nunca tive a menor ideia do que eu ia fazer. E hoje em dia eu penso em fazer análise de sistema. E nessa questão de lógica também ajudou bastante com matemática, essas coisas. Ou qualquer exercício que envolva lógica. Bem legal. E os professores, o que vocês acham que estar na IADA foi essencial para vocês desenvolverem? Assim? O que vocês acham? Pô, isso daqui me ajudou muito na minha jornada de ensinar a ser um professor de tecnologia e eu peguei da IADA. Eu aprendi muito ferramentas, né? E essa autonomia que, apesar de a gente ver um pouquinho na faculdade, de você tem que correr atrás, não era meu forte. Hoje em dia eu corro muito mais atrás de ferramentas, de métodos. E uma coisa que eu já tinha, que me desenvolveu muito, foi novamente a criatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas eu nunca não, né? Eu tinha uma certa dificuldade de pôr em prática minha criatividade. E aqui, na IADA, isso desenvolveu muito. Hoje em dia eu uso muito mais a minha criatividade nas próprias aulas mesmo. Desenvolveu muito, muito a criatividade e a questão da autonomia, como o Márcio falou. Por a escola tradicional ter aquela apostila que a gente está acostumado a seguir, aquele mecanismo, da IADA é diferente. Nós temos que usar a criatividade e ter essa autonomia para ver o que o aluno precisa e criar a aula.
foi isso. Eu acho que além da criatividade, como a gente pode montar a aula assim, dentro do contexto, mas da forma que a gente acha melhor ou na ordem que a gente acha melhor, a gente acaba se aproximando mais dos alunos, né? A gente tem um contato mais com eles. Eu acho que isso torna muito melhor a aula, tanto para o aluno quanto para a gente, que a gente se sente confortável, né? A gente consegue perceber se o aluno está gostando ou não, eles têm mais liberdade em falar o que eles estão achando, se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo. Eu acho que isso é uma experiência boa, né? Assim, que talvez numa escola, né, no ensino tradicional, não tem, às vezes por não dar tempo, por ser uma turma tão grande, o professor talvez não consegue se aproximar tanto de cada aluno, né, como a gente consegue com as nossas turmas que são mais reduzidas, né. Eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma flexibilidade no conteúdo, no como mostrar o conteúdo, porque muitas vezes a gente acaba dando o mesmo conteúdo para várias turmas diferentes. Mas a forma como a gente apresenta esse conteúdo tem que ser diferente. Por exemplo, para uma turma de alguns alunos um pouco mais velhos, eu não preciso explicar tanto o que eu quero do que para uma turma de alunos mais novinhos. Então, se eu quero, sei lá, dar aula de condicionais, por exemplo, para uns alunos mais velhos, eu posso simplesmente jogar e dar aquela aula. E para alguns alunos mais novos, eu posso pôr essa condicional dentro de um outro contexto e jogar para eles também, que eles também vão entender. Então eu acho que a forma como a gente passa para os alunos o mesmo conteúdo, essa flexibilidade a gente aprende bastante aqui. Vários professores já deram várias aulas igual, a mesma aula para várias turmas, mas conseguiram passar de maneira diferente e todas conseguiram mandar bem, assim, todas conseguiram fazer. Então eu acho que essa flexibilidade no conteúdo, esse conhecimento do conteúdo em que você consegue informar para pessoas diferentes de uma forma diferente com que elas entendem, eu acho que é uma coisa que a gente acaba desenvolvendo aqui dentro. Eu lembro de mais uma coisinha que eu desenvolvi, que foi a que eu mais desenvolvi. Por incrível que pareça, ninguém aqui vai acreditar nisso, mas eu era muito, muito fechado antes de dar aula. Eu não gostava de falar, eu detestava conversar com as pessoas, assim, eu era muito introvertido. E, cara, não tem como você dar aula e ser introvertido, a verdade é essa, você tem que falar. Pra mim, assim, o dia que quebrou isso, assim, quebrou total a minha entre aspas, vergonha de falar, foi uma certa ocasião, Jerônimo vai lembrar, que apareceram alguns alunos suecos pra ter aula e eles não falavam português. O Jerônimo falou pra mim e falou assim, você manja de inglês? Eu falei, um pouquinho. Fala com eles aí, então. E aí eu tive que dar uma aula inteira em inglês, sem ter planejado dar essa aula em inglês, porque os alunos apareceram, e aí você se vira. E aí não pode ter vergonha não, você tem que ir falar. E eu era muito tímido, tinha muita vergonha de falar, não só em público, como pessoalmente, assim, conversar com uma pessoa, e quebrou totalmente isso. Isso foi uma coisa que eu melhorei muito. Acho que pegando um gancho aí, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito é a capacidade de improviso, né? Porque por mais que você planeje a aula, você pense, não, eles vão ter essa dúvida, aquela dúvida, aí chega um aluno e faz uma dúvida completamente diferente que você nem pensou, faz uma lógica do projeto completamente diferente que você nem pensou, aí você tem que parar, não, peraí, deixa eu ver o que você fez aqui pra ir conseguir ajudar ele a fazer o projeto, né? Porque por mais que a gente pense no projeto, tenha todo ele estruturado, programação é criação, não tem jeito, é criatividade. Cada um vai entender de um jeito, vai fazer de um jeito, e aí você vai ter que olhar e falar, não, peraí, eu não vou poder impor, não, do jeito que você fez está errado, faz do meu jeito. É a capacidade de ter empatia, de olhar, não, deixa eu ver o que você fez, e aí a gente vai fazer funcionar também daquele jeito, né? Então, acho que a capacidade de improvisação e de parar e olhar, não, deixa eu ver o que está acontecendo nesse aqui, foi uma das que eu vejo, assim, que mais me afetou mesmo. E eu acho que, além desse improviso para uma aula que a gente já planejou e as coisas saíram um pouco fora do planejado, como eu disse que as crianças, às vezes, eles acabam se expressando mais e tudo mais, já chegou em aula que o aluno falou, tia, eu não quero fazer isso não. Sabe assim, eu falei, eu queria fazer outra coisa, dá pra gente fazer outra coisa? E aí, tipo, todo o conceito que eu tinha pensado em trabalhar com ele dentro daquela aula que eu tinha estruturado, eu fiquei assim, então tá, então deixa eu pensar na sua ideia,
beleza, então eu acho que eu consigo encaixar esse conceito aqui desse jeito. Então vamos começar a trabalhar isso. Então eu acho que o improviso de sair totalmente do meu roteiro é muito legal e eu acho que isso também é um ensinamento pra vida. E outra coisa que eu sinto muito, assim, é esse negócio da gente ir atrás do conhecimento mesmo e sempre tentar se informar e sempre tentar conhecer coisas novas, sabe? Acho que na faculdade, quando a gente é meio autodidata, a gente ainda tem um percurso ali pré-definido do que você tem que aprender. E aqui é explorar tudo, sabe? Ainda mais eu que não conhecia, então eu tento sempre falar, nossa, deixa eu tentar conhecer alguma coisa nova para ver se eu consigo entrar na aula ou não, ou se isso vai me ajudar de alguma forma ou não. Então eu acho que o Jerônimo sempre fala uma frase que tá tudo a um clique do Google. É só ir lá e procurar. E isso é muito real, assim. Às vezes eu tô ansiosa e desesperada porque eu não tô conseguindo desenvolver alguma coisa. Aí eu paro e falo assim, não, beleza, vou ter que aprender mesmo e é isso. Vou ter que sentar e fazer. Porque se é isso que eu quero desenvolver no meu aluno também, eu tenho que ser assim, sabe? É o exemplo. Eles têm que ver que eu também tô lá me matando pra aprender, pra não ser uma coisa tipo, mas você sabe tudo. Eu acho que a gente explorar uma área nova, isso é essencial mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que eu tô levando pra vida, sabe? Assim, em outros aspectos fora do dar a aula de IADA. Aproveitando o gancho que você falou do aluno perceber que você tem essa capacidade, eu acho que isso assim, é muito, muito válido para o aluno, porque ele tem uma idealização que o professor é uma pessoa que sabe tudo, né? Quando você coloca-se nessa postura de, não, vamos pesquisar, não sei, vamos ver o que aconteceu, né? Deixa eu ver o que você tá fazendo para eu poder te ajudar. Então eu acho que traz o aluno para perto e mostra para ele que ninguém sabe tudo, né? Tudo a gente vai aprendendo com o tempo. Então eu acho que essa é uma postura muito bacana que a aula de tecnologia desenvolve na gente e no aluno também. Isso quando eles não pensam numa coisa de última hora, né? Fala assim, nossa, professor, queria que você aqui fizesse isso daqui, ó. Aí você pensa e fala, nossa, eu nunca fiz isso, né? E agora? Não sei fazer isso. Como que eu vou falar que eu não sei? Como que eu vou falar que... Aí você pega, senta do lado e vai tentando. Aí erra. Aí você fala, nossa, não sei. Aí ele olha pra você, como assim você não sabe? Eu também não sei, vamos fazer junto. E acaba aproximando mesmo, assim, o aluno, né? Ele tira aquela visão de entidade, né, que o professor é. Ele fala assim, nossa, meu professor tá aqui, sentado do meu lado, não sabe também, tamo junto. É engraçado que você tem que ter esse equilíbrio de, ao mesmo tempo que você tem que mostrar que você é humano, que você não é o professor, a entidade que sabe tudo, onisciente, onipresente, onipotente, você tem que também ter um joguinho de cintura ali pra ele não olhar e falar, por que esse cara tá me ensinando se ele não sabe nada, né? Você tem que ter ali o equilíbrio, um meio termo bem engraçado. Você fala assim, minha lógica diz que isso aqui vai dar certo por causa disso. Talvez não dê, vamos testar. E aí você vai, né? Muito legal, bem bacana mesmo. Vocês falaram muita coisa interessante. Para encerrar, então, qual conselho que vocês dariam para um professor que está começando agora e quer ensinar tecnologia, programação, robótica, eletrônica, tecnologia de uma forma geral, ou quer introduzir mais desses tipo de conteúdo nas aulas tradicionais, nas aulas curriculares? Qual o conselho que você daria para um professor que está começando? Seja curioso. Muito. Se proponha a ser divertido e se proponha a errar. Você vai errar muito no começo. Acho que esforço, dedicação, né, para isso que você pode aprender e proximidade com o aluno mesmo. E persistência, né? Por mais que pareça ser difícil, tem que ir tentando e não desistindo. Nem sempre é fácil, nem sempre você acha que você deu uma aula super legal, super bacana, mas dessa forma que você vai aperfeiçoando e melhorando e aprendendo. E compartilha, né? Compartilha. Não conseguiu, conversa com alguém. Não tô conseguindo isso, me ajuda. Ou olha, já consegui isso, olha que legal que eu fiz. Porque a nossa comunidade aqui é muito de compartilhar, de mostrar o que estamos fazendo, de
de ficar orgulhoso de quando um amigo aí consegue fazer um projeto que tá melhorando o meu projeto até, né? Então é bem legal, é compartilhar que cada um sabendo um pouquinho, cada um vai saber um pouquinho, né? Se a gente juntar tudo que a gente sabe, a gente vai conseguir construir um negócio grandão. Complementando aí a dica da Tami, arruma gente pra comprar essa briga com você, porque fazer sozinho não rola, cara. Você tem que ter... Até rola, vai. Mas você vai ter 10 vezes o trampo que você teria se você tivesse gente que comprasse essa briga contigo. Rola sim. E além de rolar, você tem que ser a pessoa que vai influenciar os outros, entendeu? Você vai lá, é o exemplo, e aí todo mundo vai falar, putz, a galera tá gostando muito, então eu vou nesse caminho também. E aí eu vou parafrasear o Jerônimo aí, tá tudo a um clique do Google, inclusive nós. Então, você também se tá vocês quiserem compartilhar experiências e quiserem, né, vir perguntar, nunca fiz nada, como foi a sua primeira aula de, sei lá, programação ali para uma galera de tal idade? A gente comenta também sobre a nossa aula, sabe? Eu acho que o importante é você não ter medo do novo. O novo é assustador, sim. A gente está acostumado com outro modelo de aula, a gente está acostumado com outro conteúdo. Às vezes é fácil a gente dar aula de ciências, de matemática, porque a gente teve aula de ciências e matemática também. Então, né, no socorro ali, no desespero, você recorre à aula que você teve na escola, a sua lembrança de aula que teve na escola. E aqui vai ser diferente para você. Mas é importante tentar, é importante testar, você vai errar, você vai acertar. Você acertou numa turma, não acertou na outra e vai persistindo mesmo. Nunca force o seu aluno a aprender algo, assim. Às vezes a gente, como professor, se julga muito no caso de, nossa, eu passei tantos exercícios, mas aquela pessoa ainda não conseguiu entender como funciona isso, não conseguiu assimilar. Mas a gente tem a possibilidade de, não é porque ele não entendeu como funciona naquele programa, que ele não vai entender como funciona no outro. Então eu acho que essa preocupação de forçar com que o aluno aprenda aquilo porque é necessário e não sei o que naquele projeto, eu acho que não, que acaba ficando uma coisa muito chata até pro aluno. Se ele não conseguiu entender muito bem o conceito naquele projeto, talvez o pouquinho que ele conseguiu assimilar, se você der um outro projeto que vai usar aquele conceito, ele consiga entender o porquê. Que aí ele acaba conseguindo entender nos dois projetos. Fala, então é por isso que eu usei. Então, assim, você vai acabar se frustrando muitas vezes, mas não desiste, essa frustração ela vai acabar em algum momento. Então... E vão aparecer outras, né? E vão aparecer novas, aí sempre. Então, esse negócio da persistência mas não fique se julgando muito, assim, não fique naquela obrigação de, ele tem que aprender isso nessa aula. O aprendizado é infinito, assim, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Às vezes ele não aprendeu no momento ali, mas depois se ele chegar em casa e pensar, ele, então era isso. E eu acho que programação também, a gente tem uma variedade muito grande de linguagens e de programas e tudo mais. Então, às vezes, você tá um pouco inquieto com um programa em específico, uma linguagem específica, mas se você for explorar outra, vai abrir sua cabeça e você vai conseguir aprender e talvez você ache bem mais legal, né? Eu tive meus traumas durante a graduação, que o meu primeiro contato com programação foi, assim, que eu considero uma programação muito hard e eu fiquei completamente traumatizada. E depois eu fui lá, vamos aprender por blocos, vamos tentar outra coisa. Acho bem mais legal agora, sabe? Então, conhece aí, procura aí. A gente conhece algumas, se quiser trocar umas figurinhas aí, se vocês conhecerem outras também, eu acho que tudo é válido. E existem muitas iniciativas surgindo sobre aprender programação, aprender com jogos, aprender com blocos e de outras maneiras. Então, eu acho que o negócio é explorar mesmo. É isso aí, turma. Vocês conseguiram, nesse episódio, entender um pouco sobre onde os professores da IADA vivem, o que comem, como se reproduzem. Brincadeira, mas acho que deu pra entender bem como que a galera pensa, conseguiu entender como que a galera tem a postura, né, dos professores da IADA em relação às aulas, aos conteúdos e todo esse perfil curioso, como o pessoal falou, criativo e imaginativo. Esse foi um podcast sobre como são os professores da IADA. Eu sou o Jerônimo. Eu sou o Márcio. Eu
sou o Anderson. Eu sou a Aninha. Tamina. Fernanda. Simone. Elvinho. João. Guilherme. Pedro. Natália. Laís. E esse foi o IadaCast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Valeu, turma. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.